Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo como sugestão de leitura, itens 9 a 15 do capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Item 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Passagem registrada em São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Item 10. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Passagem registrada em São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar pai do filho, do esposo a esposa? Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Item 14. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma, a crença, porém, desaparecera, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse,
jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo, porque não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, pois jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários dessa sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá a todos, vamos para mais um momento de muita alegria e gratidão, porque estamos compartilhando
dos ensinamentos de Jesus, com esse evangelho tão edificante e inspirador. Como estudar os ensinos de Jesus nos faz ver, nos faz agir de forma mais amável, de forma mais fraterna. E hoje iremos comentar mais sobre o capítulo 23, o capítulo com títulos e subtítulos, como posso dizer assim, intrigantes. Sim, porque não tem como pensar em Jesus pregando algo fora do amor divino, não é mesmo? Mas vamos às interpretações e, como sempre, a ajudinha dos irmãos maiores para nos direcionar com as máximas. E, como subtítulo, de 9 a 15, nós temos os itens de 9 a 15 do subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. E temos nas passagens de São Mateus e de São Lucas as mensagens onde temos a confirmação que Jesus sabia que a grande maioria da humanidade terrestre não tinha a maturidade do senso moral para entender os seus ensinamentos, mas sabia que era a hora propícia de trazer, a hora certa, para que os mais preparados aceitassem, divulgassem, mesmo com falhas, pois sempre houve na Terra e continua existindo os que se esforçam para vivenciar o exemplo de Jesus e que serve também de exemplos para nós. E Jesus veio no tempo devido, não porque os homens estivessem prontos para as ideias cristãs, mas havia um momento certo, digamos assim, um clima geral de aptidão para assimilar as ideias cristãs, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças da época deixavam esse vazio na alma. Como temos também os relatos da história que antes vieram Sócrates e Platão, que divulgaram ideias muito semelhantes às ideias do cristianismo, que não prevaleceram na Grécia, mesmo sendo considerado um dos povos mais inteligentes na Terra. Ainda não estavam amadurecidos suficientemente para entender essas ideias semeadas. Vieram como precursores das ideias cristãs, chamando a reflexão para aqueles que eram capazes de compreender. Desbravaram o caminho e prepararam os espíritos para a doutrina que viria mais tarde com Jesus. Então, Kardec esclarece que quando Jesus afirma não vim trazer a paz, sabia ele que a sua doutrina não seria estabelecida sem lutas, sem divergências, sem oposições. Por quê? Pelo mal que existe no homem, como fruto da imperfeição. E não como uma coisa que determinasse um determinismo divino. Porque as maiores lutas, as mais ferrenhas lutas, são aquelas travadas dentro de nós. E Jesus sabia
que seus ensinos não seriam entendidos, que não seriam aceitos, que iria gerar divergências sérias, lutas, conflitos, mas ele confiava. Ele confiava no espírito imortal, que através das reencarnações continuariam o desenvolvimento espiritual, a progressão espiritual, e que iria apresentar consequências dos seus ensinamentos nessa constante progressão que vivemos. Por isso que ele prometeu a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que viria reestabelecer todas as coisas, quando os homens, com mais conhecimento científico, com mais conhecimento filosófico, com a razão mais desenvolvida, poderiam entender melhor os ensinos que ele deixou. E, consequentemente, a aplicação no cotidiano. Então é isso. Concluo aqui os itens de 9 a 15, mas o subtítulo da máxima de Jesus, não vim trazer a paz, mas a divisão, vai continuar amanhã, ok? Então, que Jesus possa nos abençoar em mais um dia, nos iluminar e fortalecer as nossas esperanças, as nossas alegrias. Que assim seja.